Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, motivo de grande alegria estar de novo com vocês no canal e tendo a oportunidade de trazer uma mensagem. Hoje uma mensagem maravilhosa que o Senhor me deu e dentro das minhas dificuldades e das minhas limitações, o Senhor tem derramado graça e tem nos dado esta graça de poder transmitir, compartilhar o Evangelho da forma simples, que vocês possam extrair, tirar, não é isso? As riquezas que vêm do Evangelho, que vêm da palavra, e que isso possa transmitir muita graça e dar o resultado de fruto digno de arrependimento, que possa trazer crescimento, que possa trazer fé, esperança, amor. É tudo isso que eu desejo. Isso, quando eu iniciei esse canal, a vontade é essa, de anunciar o Evangelho, que esse Evangelho seja anunciado, seja transmitido e ele tem um resultado nas nossas vidas. Eu sou testemunha viva disso, não é isso? Então quero aqui deixar minha gratidão a todos, meu abraço, um abraço especial ao irmão Romildo, um abraço especial ao irmão Leonardo, um abraço especial a tantos irmãos e irmãs que têm nos abençoado nesse canal, nos ouvido, nos ajudado compartilhando, se inscrevendo e orando também, porque pedindo que Deus nos dê a palavra e que seja a palavra de vida eterna, que é a palavra dele. Ele é a palavra. Nós somos aqui os simples transmissores, não é isso? Do Evangelho da Glória, o Evangelho que é bênção nas nossas vidas. Hoje nós temos uma palavra muito forte, uma palavra que fala de liberdade, que fala de libertação. É isso? O título da mensagem de hoje é: somos livres graças a Deus, mas estamos entre a cruz e a espada. Amém? Então, assim, Gênesis do capítulo 3, do 1 até o 11. Vamos fazer a leitura. Existe um país aqui na América Latina, que nesse país, lá as pessoas compartilham tudo em comum, lá as pessoas têm uma educação desenvolvida, uma medicina desenvolvida, é isso? E é um país que com certeza deve ter um povo muito rico, muito abençoado, né? Mas assim, há uma contradição em tudo isso, porque num lugar onde tudo é compartilhado, onde a medicina, a saúde, a educação é desenvolvida, é isso? Mas um sistema, nesse país é um sistema ditatorial, uma política que impõe uma ditadura, que cerceia a liberdade, onde as pessoas não são livres. Então, o sistema, por melhor que ele seja, se não nesse sistema as pessoas não tiverem liberdade de escolha, não puderem decidir, escolher seus governantes, decidir, poder ir e vir, poder crer, poder desenvolver sua fé, sua subjetividade, sua democracia, sua livre escolha, sua escolha livre, então há uma contradição aí. Porque eu creio que num lugar onde as pessoas são livres e felizes, e têm direitos de escolha, de ir e vir, de compartilhar, de liberdade, de se expressar, em todos os sentidos, não haveria necessidade de que houvesse opressão, ditadura. Entendeu? Então é isso. Sem liberdade não existe vida plena.
Sem liberdade não existe vida plena. Então eu quero deixar aqui uns questionamentos. O que é a liberdade? O que é libertação? O que é ser livre? O ser humano é livre? E você? Você é livre? Então vamos falar dentro das Escrituras hoje sobre esse aspecto, o aspecto do livre-arbítrio, da liberdade, da libertação. Então vamos abordar 4 tópicos e essa mensagem ela vai ser um pouco longa. Mas não para quem não gosta, para quem gosta. Para quem gosta ela não é longa. Muito pelo contrário, para quem gosta de aprender, de crescer na graça, no conhecimento, de ouvir o Evangelho, ela é muito pequena. Mas para quem não interessa, para quem não busca se edificar, crescer na graça e no conhecimento, ela é uma mensagem longuíssima, não aconselho nem que você escute, nem compartilhe. Eu aconselho que você primeiro tenha interesse nas coisas de Deus, nas coisas do Eterno, no Evangelho. Busque, tenha fome e sem sede para aprender, porque aqueles que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se você é apressado para ouvir a mensagem, você não vai captar riqueza, você não vai ter o entendimento correto. Aliás, nada que é feito com muita pressa tem muito valor. Tudo tem um tempo correto, começo, meio e fim. E eu quero dizer para você isso, que eu preciso trazer a ideia completa e que o meu desejo é que você tenha interesse em crescer e aprender de Deus, para que você, enchendo o seu coração, possa transmitir, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não tem prazer no Evangelho, se você não tem prazer em compartilhar o Evangelho, se você não tem prazer de ouvir o Evangelho, tem alguma coisa errada. Porque precisamos alimentar o Espírito. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Os dias são difíceis. Se você não se alimentar pela palavra, a fé não desenvolve, a espiritualidade não desenvolve, a graça e o conhecimento de Jesus Cristo não aparece. Por quê? Porque você não busca. Temos que buscar. E eu estou aqui hoje para ser aquele que anuncia, e você está aí ouvindo, porque está buscando, está querendo, e eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Então, 4 tópicos: o ser humano escravo do pecado, o ser humano sob a maldição da lei, a redenção por Cristo e a libertação pelo Espírito Santo. É essa a mensagem de hoje. Somos livres, graças a Deus, mas estamos entre a cruz e a espada, amém? Então, Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 11, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Louvado seja o nome do Senhor. Pai eterno, justo e santo, te damos glória neste dia, nesta hora, por este momento e esta grande oportunidade que tu nos dá, de que vida seja gerada pela tua palavra, que o temor do Senhor seja gerado pela tua palavra, que o aprendizado, a riqueza, tudo que vem de ti possa nesse momento, Senhor, nos conduzir em graça e sermos transmissores do teu evangelho, que esta mensagem venha abençoar, enriquecer, curar, livrar, salvar, arrepender, todas as riquezas que dela advêm possam alcançar todos que ouvem e veem esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a todos. E se tiver alguém agora, neste momento, precisando de algum socorro, de cura, de libertação, seja do que for, de providência divina em todos os sentidos, em todas as áreas, que por esta humilde oração seja alcançado e que receba a bênção que vem proveniente do Senhor e desta oração em nome de Jesus. E se você receber, compartilhe para que outros sejam edificados com o seu testemunho. Amém? Louvado seja Deus. Eu creio sim que Deus é bom e Deus entra com providência na tua vida. Homem de Deus, mulher de Deus, neste momento. Amém. Então, irmãos, o ser humano escravo do pecado. A liberdade torna o mal possível. A liberdade torna o mal possível. Vamos ver aqui do verso 1 ao 5. Olha aqui, ó. Do verso 1 ao 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí. A liberdade torna o mal possível. Verso 6. Liberdade é poder escolher. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha aí. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha aí, ó. A liberdade torna o mal possível. Verso do 1 ao 5. A liberdade é poder escolher. Verso 6. Agora, do verso 7 ao 11. Tem muitas riquezas aí no verso 7 ao 11. Olha aí. Vamos aqui. Diz... verso 7 a 11. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha aí. Muita riqueza aqui do 7 a 11. Ó. Eles tiveram a liberdade de escolha. Eles estavam debaixo da proteção da lei. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma figura da lei. Mas eles tinham liberdade de escolha. E eles escolheram pecar, escolheram desobedecer, escolheram dar ouvido à serpente. Olha aí. Então, eles saíram da proteção da lei. Livre-arbítrio é você agir debaixo da proteção da lei. Quando você está debaixo da proteção da lei,
Você está sob o livre-arbítrio. Você está exercendo o livre-arbítrio. Quando você quebra a lei, você sai do livre-arbítrio. Você perdeu o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele só existe quando você está protegido pela lei. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era o quê? Uma figura da lei. Então, assim, olha, quando um sinal no trânsito, quando um sinal, ele tem um sinal, tem vermelho, amarelo e tem o verde. Para que existe essa regra, esse sinal? É uma lei. Para quê? Para punir? Não. Para que você obedeça, para que você esteja protegido pela lei. Então, quando você obedece à lei, você está protegido por ela, entendeu? E você está exercendo um livre-arbítrio. Por quê? Porque você está protegido pela lei. Se o sinal está vermelho, você para. Você está protegido. Se o sinal está amarelo, alerta, você está protegido. Se o sinal está verde, abriu, você passa, você está protegido. Você está exercendo um livre-arbítrio, você está protegido por uma lei. Se o sinal fecha e você passa, você perdeu o livre-arbítrio, você quebrou a lei. Se o sinal abre e você não passa, você também não está exercendo o livre-arbítrio. Você pode ser atropelado. Então, o que é que acontece? Quando você quebra o livre-arbítrio, o que é que acontece? Você fica sujeito o quê? A punição da lei. Porque a lei estava ali não para te punir, para te proteger. Mas você saiu da proteção da lei e você está sujeito desprotegido a sofrer as consequências de não exercer o livre-arbítrio, de não estar obediente à vontade de Deus, à lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Entendeu? Olha aí que riqueza no verso. Então, abriram os olhos. O que é abriram os olhos? Viram que estavam nus. Como foi que se abriu os olhos deles? Porque a lei manifesta o pecado. A lei manifesta o pecado. Olha aí, viram que estavam nus. Tiveram consciência de pecado. Por quê? Porque quebraram a lei. Desobedeceram, porque diz que não comesse da árvore e eles comeram. Foram enganados, mas tiveram uma decisão livre. Mas aí, por esse princípio que diz que a liberdade torna o mal possível, entendeu? Foi o que aconteceu. Quebraram o livre-arbítrio, quebraram a lei. Quando você quebra a lei, o que é isso? O aguilhão do pecado é a morte. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, olha, abriram os olhos, consciência de pecado, porque quebraram a lei. A lei manifesta o pecado, entendeu? Consciência do bem e do mal, também pela lei. Estavam conscientes que desobedeceram. A lei manifestou o pecado deles. A lei santa de Deus traz luz ao nosso pecado. Não é fácil, irmão. É uma situação difícil. Então, o ser humano ficou escravo do pecado. Por quê? Porque perdeu o livre-arbítrio, quebrou a lei de Deus. Agora ele tem consciência do bem e do mal. Ele tem consciência que pecou, que desobedeceu a lei. Ele tem consciência que está nu. Aí essa consciência fez o quê? Esconderam-se, fugiram da presença de Deus, porque tiveram medo. É isso que o pecado faz. Ó. Você fica resistente à luz da palavra, à lei. Você fica resistente a Deus. Você foge, você se esconde, porque você tem medo. As trevas têm medo da luz, porque a luz se manifesta sobre as trevas. Então, olha aí a condição, olha. Olha aí a condição. Entendeu? Olha. Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. É isso que o pecado faz. Mostra que você está nu. Traz para você as consequências do pecado, o medo. Entendeu? E quebra um relacionamento com Deus. Se escondeu. Entendeu? Olha aí. Então, para que houvesse, olha aí, agora, essa mensagem, ela é poderosíssima. Para que houvesse graça, a lei teve que ser cumprida. Verso 21, o que é que diz aqui?
verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha aí, ó. Figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um animal inocente teve que ser sacrificado. Figura do Cordeiro de Deus inocente que teve que ser sacrificado. A providência divina pela queda do homem, pelo exercício do livre-arbítrio, mas não debaixo da lei, debaixo da obediência a Deus, mas exercendo o livre-arbítrio e perdendo esse livre-arbítrio porque desobedeceu. Então, assim, olha, para que houvesse graça, a lei teve que ser cumprida. Por quem? Por Cristo. Entendeu? Então, liberdade é poder escolher. Certo? Libertação é saber escolher. Eles tinham a liberdade para escolher, mas não estavam, mas escolheram, fizeram a escolha errada, desobedeceram e ficaram escravos. Olha aí. Deus quer que sejamos livres e perfeitos na consciência. Essa mensagem é cheia de riquíssimos ensinamentos, irmão. Houve resistência para me trazer essa mensagem, mas eu vou transmitir toda a riqueza que tem nela. Olha aí, ó. Deus quer que sejamos livres e perfeitos na consciência. Viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e seja livre, seja liberto e seja feliz. E exerça o livre-arbítrio debaixo da lei de Deus, debaixo da graça de Deus. Porque a graça de Deus, a lei se cumpre em amor. E a lei nos conduz até Cristo, que é a graça. Porque nós não temos condição de cumprir a lei, mas Cristo cumpriu a lei e nos justificou. Aí está a graça. A graça está aí, em Cristo, no seu sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no mundo existe um culto à liberdade. No mundo existe um culto à liberdade, mas a verdadeira liberdade é um culto ao Deus vivo, que é verdade, justiça e santidade. A verdadeira liberdade é um culto ao Deus vivo, que é verdade, justiça e santidade. Amém? Então, o homem, primeiro tópico, o homem escravo do pecado. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Amém? Então, agora, o segundo tópico, o ser humano sob a maldição da lei. Tiago 2,10. Tiago 2,10. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha aí, a maldição da lei. O homem sob a maldição da lei. O homem não consegue viver sem pecar. Falamos, pensamos, imaginamos, agimos, reagimos, o negligenciamos. Em tudo isso há pecado. Você pode não cometer um pecado por ação, mas pode cometer por omissão. Por palavras, por falar, por calar, por pensar, por imaginar, por desejar. Deus preparou a sua lei santa, perfeita, é o seu caráter. O amor de Deus é do tamanho do seu caráter, e o caráter de Deus é do tamanho do seu amor. E a lei de Deus reflete o seu caráter, que eu digo, justiça, verdade e santidade. E o homem não consegue se fazer Deus de si próprio. Por isso que aí foi enganado. Como disse, ó. Foi que a serpente disse. Olha aí, foi que a serpente disse.
Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do mal. Olha aí, como Deus, querendo se fazer como Deus. É isso que hoje as filosofias faz, as religiões faz, o engano faz. É isso? O anticristo faz. Todas essas formas filosóficas, religiosas, que resiste à palavra, que resiste a Cristo, que resiste a quem Cristo é, e ao que Cristo fez e ao que Cristo disse. Tudo isso chama-se anticristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, que ele é o verbo, que ele veio. Porque, olha aí, ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E ele disse que voltaria. E aí? Ele é sem pecado. Ele não mente, ele é a verdade. Fique esperto. Não negligencie tamanha salvação, porque o Senhor está falando contigo poderosamente hoje. Porque ele é fiel. Um dos atributos de Deus é que ele é fiel. E tudo o que ele disse se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é santo, ele é poderoso. E é ele quem nos justifica. Não pense que você, pendurado numa religião, numa filosofia, vai chegar a algum lugar. Não chega em lugar nenhum, é areia movediça. Mas tem uma rocha que, se você ficar em cima dela, ela é inabalável. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o homem sob a maldição da lei. Romanos 5, verso 20 e 21. Romanos 5, verso 20 e 21. Aqui está. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, vamos agora ao terceiro tópico, a redenção por Cristo. A redenção por Cristo. O homem escravo do pecado, o homem sob a maldição da lei e agora o homem, a redenção por Cristo. Louvado seja Deus. Cristo se manifesta, cumpre as alianças, cumpre a lei cerimonial, cumpre a lei moral, cumpre tudo. Estou dizendo que ele é fiel, todo-poderoso, Senhor, Criador, Salvador. Cumpriu tudo. Está tudo cumprido, está tudo pago. Tetelestai, está pago. Nele nós fomos feitos justiça, nele nós somos justificados, nele nós somos salvos, nele nós somos abençoados, nele, dele, por ele, para ele, são, vem, veio, vai, são todas as coisas. Louvado seja Deus. É dele, por ele e para ele, irmão. Louvado seja Deus. Olha aí, Colossenses capítulo 1, do 1 ao 20. Virou praticamente um estudo, né, irmão? Mas é como eu digo, são riquezas. Riquezas que nós não podemos abrir mão dela. Porque muitos estão aí vivendo em formas de religião, formas religiosas, e não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus pela palavra. Manipulado por homens, manipulado por religiões, manipulado por doutrinas de homens. Mas conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Colossenses capítulo 1, verso 1 a 20. É isso mesmo? É tudo isso mesmo? A 20 diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, multiplicando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí aqui Colossenses 8, 2 do 8 ao 15. Colossenses 2, do 8 ao 15 diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, a redenção por Cristo está pago. Está pago. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o último tópico, a libertação pelo Espírito Santo. A libertação pelo Espírito Santo. Falamos do ser humano escravo do pecado, o ser humano sob a maldição da lei, falamos da redenção de Cristo e agora vamos falar o último tópico, a libertação pelo Espírito Santo.
Porque a diferença de ser cristão está aí. O ser cristão é um ser que tem a vida de Deus, que tem a vida de Cristo. O ser cristão, ele não tem uma religião, ele tem uma pessoa, um Salvador, Cristo. É a vida dele que opera em nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês, olha. Tudo na vida do cristão tem que se fazer verdade antes pela obra do Espírito Santo. Nada dentro da fé cristã que você seja, ou que você faça, ou que você venha a ser, ou que você venha a fazer, que não tenha sido uma graça, uma obra antes realizada pelo Espírito Santo, não se torna verdade. São obras mortas. A verdade é uma obra realizada pelo Espírito Santo no interior do ser humano. Então, o que eu quero dizer, se você se batiza, mas esse batismo não nasceu antes pelo Espírito Santo dentro do seu coração, o seu batismo não é verdadeiro. Se o seu arrependimento não foi uma obra do Espírito Santo realizada antes dentro do seu coração, o seu arrependimento não é verdadeiro. Você é só um mero religioso, você é só um convencido. Porque os que são verdadeiramente convertidos recebem também pelo Espírito Santo a graça da perseverança, da fé, os dons e a vocação, os frutos do Espírito. Porque onde tem a graça, tem o resultado da graça. Senão, não tem graça. Essa é a obra que o Espírito Santo realiza. Então, toda a obra de salvação que é realizada no momento da fé, da conversão, ela provoca o quê? Um processo. E esse processo é o resultado daquilo que o Espírito Santo fez e está fazendo. E Deus fala isso bem claro na sua palavra em Romanos 8, a qual eu vou falar aqui. Amém? Então, olha aí, a libertação pelo Espírito Santo. Existem muitas religiões. Existem muitos ensinamentos de fora para dentro. Mas uma vida de dentro para fora, que justifica, que salva, que liberta, que conduz, que guia, que cura. Só Cristo dá, só Cristo tem. Então, por isso que nós em Cristo somos tudo e temos tudo. E somos igreja, somos seu corpo. E temos a vida eterna. Porque Ele vive, Ele reina. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Vive e reina. E nós estamos nele e Ele está em nós. Amém? Oh, glória a Deus. A libertação pelo Espírito Santo. Romanos 8:1. Eita, que palavra maravilhosa. Longa, extensa, mas para quem ama a palavra é curtinha, rapidinho. Já estamos finalizando já estamos no finalmente já. Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz assim a poderosa palavra de Deus. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 14:17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito:
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Conclusão final. Justificados, Romanos. Linda essa mensagem. 5, é isso? Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando a mensagem. Que você tenha paz por meio de Jesus Cristo. Porque eu tenho paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Olha aí. Fique em paz, fique com o Senhor Jesus. Ele tem a paz. Quem está em Cristo tem a paz. Olha, o primeiro Adão, que é uma figura, que é uma sombra, é um tipo do segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão é uma figura, é um tipo, é uma sombra. O segundo Cristo é a realidade. Olha, o primeiro Adão quis ser igual a Deus. Cristo renunciou à sua glória e se esvaziou. E se humilhou e foi servo e foi obediente até morte e morte de cruz. O primeiro Adão, no jardim, desobedeceu. Cristo, no deserto, obedeceu. E no jardim do Getsemane, obedeceu. Decidiu fazer a vontade do Pai. E foi até morte e morte de cruz. O primeiro Adão foi tentado no jardim e pecou. O segundo Adão foi tentado no deserto, mas sem pecado. Não tem pecado. É santo, santo, santo. Justo, justo, justo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O primeiro Adão foi expulso. Cristo foi recebido na glória. Abri, ó, portas eternas e deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O segundo Adão morreu. O primeiro Adão morreu. O segundo, Cristo, ressuscitou. O primeiro Adão é da terra. O segundo, Cristo, é do céu. O primeiro Adão é alma vivente. O segundo, Cristo, é espírito vivificante. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, igreja, agora você é livre. O homem estava escravo do pecado, estava sob a maldição da lei. Foi redimido por Cristo. Foi redimido por Cristo. E foi liberto pelo Espírito Santo. Essa é a obra completa. A obra completa. Agora você é livre. Agora o acusador não pode mais te acusar. Agora o pecado não pode mais te escravizar. Você é livre. Agora a lei não pode mais te amaldiçoar. É Ele que nos justifica. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você é uma nova criatura. Agora você nasceu de novo. Agora você vive em novidade de vida. Olha aí, ó. A graça e o resultado da graça. Olha aí. Agora você é livre. Vive em fé, esperança e amor. Vive em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é livre para amar, perdoar, servir, louvar, adorar, caminhar, viver em graça, livre, liberto, feliz, pleno, aleluia. Agora você é filho, você é herdeiro, você é salvo, você é amado. Glórias a Jesus. Pai justo, eu quero te agradecer por esta oportunidade tão rica, tão rica. Uma obra tão linda que tu realizaste na cruz, por cada um de nós, uma obra de amor, de perdão, de salvação. Que tudo isso que foi falado aqui de uma forma tão simples,
uma construção de uma ideia, de uma obra feita pelo Espírito Santo na vida de cada um de nós, a começar por mim, que isso possa também alcançar a tua vida e a te abençoar, abençoar a tua família. Que esse evangelho seja compartilhado. Porque chega de escândalo, chega de fofoca. É hora de nós semearmos o evangelho. É hora de nós vivermos o evangelho. Porque a graça tem um resultado na nossa vida. Porque existe o Espírito de Deus operando vida. Porque Cristo nos ressuscitou. Cristo nos libertou. Você é livre. Você é livre por aquilo que Cristo fez. Você tem que saber que você é livre. E você tem que ter paz com Deus e seguir caminhando em graça. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Que Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.